eu penso em grandes obras, o que me vem à mente é o que eu fiz, né? Shopping centers, edifícios corporativos e coisa do estilo. O nosso entrevistado de hoje pensa em usinas hidrelétricas, a Ponte Rio-Niterói, a Ferrovia do Aço, obras gigantescas. Esse homem é uma enciclopédia viva da engenharia nacional dos últimos 50 anos. É uma honra e um grande prazer para todos nós receber o engenheiro Eduardo Kruger. Muito bem-vindo, obrigado pela visita. Muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui. Com certeza é uma honra para nós, né? Vai ser um episódio único para as nossas vidas aqui, poder te recebendo aqui e ter esse bate-papo contigo. Então, bem-vindo, né? Vamos começar um pouquinho pelo início. Então, conta um pouquinho para nós como foi o início, né? Como decidiu pela engenharia, como é que era a engenharia lá no passado e vamos falar um pouquinho da tua história. Muito obrigado aí pela honra de me terem escolhido para comentar sobre a engenharia, e é com prazer que eu faço isso, porque minha vida toda foi de engenharia, e então para mim é uma honra falar sobre isso. Eu posso dizer que desde que nasci, ou então desde a minha infância teve uma grande influência na minha vida, em toda a minha vida profissional, em toda a minha vida. Eu fui muito bem criado, essa é a verdade. Mas eu sempre fui um cara que me interessava pelo conhecimento, desde criança, né? Curioso. O meu pai, ele não era um educador. Minha mãe sim, minha mãe era educadora. Meu pai não, meu pai era mais engenheiro, né? Menos educador. Minha mãe não, ela não brincava em serviço. Então, ele me dava muito livro para ler, esse meu pai, né, me dava muito livro para ler. Então, eu lembro que ele me deu um Atlas do Mundo, e isso me interessou demais, o Atlas do Mundo. Então, eu lembro que me deitava no chão e ficava vendo o Atlas, os países do mundo. Isso, eu gostava muito de fazer isso. Como meu pai tinha trabalhado em Curitiba, ele estava em Joinville. Minha família estava em Joinville. Meu pai construiu muita coisa em Joinville, muitas fábricas. A Consul, por exemplo, a fábrica da Consul. Meu pai construiu a primeira fábrica da Consul. Beleza. A Fundição Tupi e outras lá. Fez muita coisa, meu pai. E foi aí que o senhor pegou gosto pela engenharia? Pois é. Às vezes ele me levava nas obras para ver, tal, para olhar, mas eu não tinha assim muita. Eu acompanhava, né? Ele não, fazia tudo. Ele projetava, calculava e construía. Ele fazia tudo. Legal. Bom, aí eu fiz o vestibular, passei no vestibular, fiz a escola de engenharia. Aí durante a escola eu conheci minha namorada, casei com ela, logo depois de formado, casei com ela. E quando eu estava no quarto ano da escola, que teve assim, eu tive o impacto da engenharia. Eu ia com a minha namorada no cinema, todo domingo no cinema, tal, como todo rapaz faz, né? E num desses filmes, da vez que eu fui no cinema com ela, passou um complemento. Antigamente tinha um complemento antes do filme. Vocês devem lembrar disso. Tinha um complemento antes do jornal, passava jornal. Sim. Né? E havia hoje em dia, como eu poderia dizer, um filme, vá. Está construindo uma barragem em Minas Gerais. Ah, que legal. E essa barragem me impressionou muito. Eu vi esse filme, eu olhei aquele filme lá, aquele me interessou demais. Eu já estava no quarto ano da escola e me interessou demais. Eu fiquei pensando comigo, porra, ali eu tenho que trabalhar aí. Esse é meu trabalho. Né? Ali que foi a decisão da engenharia pesada. Foi ali que eu me decidi. Né? Que legal. Antes disso, até ali, minha mãe queria que eu fizesse uma sociedade com meu pai em Joinville, montasse uma construtora em Joinville e construir em Joinville com meu pai. Foi isso que ela queria, minha mãe queria isso. Né?
Mas aí eu vi esse filme me impressionou demais. E aí o professor de faculdade levou vocês, Pois é. né? Aí nesse mesmo ano, um professor da faculdade, o Márcio Mazinelli, ele era professor de estrutura, ele levava todo ano a turma dele, nós éramos em 40 estudantes, para o interior de São Paulo. Naquele tempo era o Adhemar de Barros, era o governador, e ele já estava construindo já muita coisa em São Paulo, hidrelétricas e estrada, estava asfaltando estradas, tal. E esse professor nos levava para conhecer essas obras em São Paulo. E nós íamos de trem de Curitiba até Ourinhos. A minha viagem foi assim: fomos de trem de Curitiba a Ourinhos, lá pegamos um ônibus e o professor junto, já tinha combinado tudo, já está tudo combinado. Aí nós fomos visitar a usina de Salto Grande, que era no Rio Paranapanema, era de um lado, perto de Ourinhos, e do outro lado, perto de Ourinhos, tinha Jurumirim, que era outra barragem também no Rio Paranapanema. E a empreiteira era a mesma, era a Servix. A Servix estava terminando a usina de Salto Grande, quer dizer, lá já tinha turbina já montada, gerador, e Jurumirim estava começando, estava nas fundações. E isso nós fomos lá ver e tal, aquilo me impressionou demais. Eu vi aquilo lá, aquilo me conquistou, né? Me conquistou. Aí eu resolvi trabalhar lá. E aí eu voltei para Curitiba e nós tínhamos um professor de hidráulica muito bom, o Parigô de Souza. Ele foi até governador do Paraná. Pedro Viriato Parigô. Às vezes se emociona. Isso é bom. Imagina, é muitas histórias, né? A vida toda. Então, o Parigô era o nosso professor catedrático. E tinha com ele um assistente, que eu agora esqueci o nome dele, um cara que depois teve uma projetista aqui em São Paulo. Foi um cara muito importante aqui em São Paulo, mas eu esqueci o nome dele. Aí eu falei com ele como é que eu tinha que fazer para eu estagiar lá em Jurumirim, né? E ele então me explicou: não, então você faz o seguinte, escreve uma carta para o Zelpa era a dona da obra, era a estadual, o Zelpa. Então, escreva uma carta para o Zelpa e propõe para ele que quer estagiar lá em Jurumirim e aguarda a resposta deles. Eu escrevi a carta, mandei, ele me deu o endereço, eu mandei, nunca tive resposta. Aí então... Caiu na gaveta de alguém, né? Mas eu queria fazer o estágio. Sim. Então, chegou naquele mês, junho, era meio do ano, julho. Naquele tempo não havia estágio, ninguém fazia estágio, não havia isso. Isso foi até uma coisa minha, fui o único da minha turma que quis fazer o estágio e fez o estágio. Fui o único. Quer dizer, não havia esse negócio de estágio. Quando eu estava na época, então, férias de julho, eu peguei minha mala, peguei o trem, fui para Ourinhos, peguei o ônibus, fui para Piraju, que era a cidade lá próximo de Jurumirim, e fui procurar lá o engenheiro lá da obra para fazer o estágio lá. Aí eu cheguei em Piraju lá, me perguntei onde é que ele morava, o engenheiro lá de Jurumirim, ele morava, me falaram, tal praça lá, tal casa, ele mora ali. Eu fui lá, a esposa dele me atendeu, aí ela falou, mas ele não está aí, ele está trabalhando. Você tem que vir aqui à noite para falar com ele. Ah, tá bom, eu vim à noite então. Então chegou à noite, eu fui lá, eu peguei um lugar para dormir, uma pensão, fui lá à noite e procurei ele, o doutor Nonato. Aí eu procurei ele lá, aí ele falou, eu falei para ele, eu vim aqui estagiar, eu mandei uma carta para o Zelpa, mas a Zelpa não me respondeu, mas eu estou interessado no estágio, eu vim aqui fazer o estágio. Aí ele falou, mas não dá, você não pode, você não tem carta da diretoria, só com autorização da diretoria que você pode fazer estagiário. Eu não posso te dar esse estágio. Aí eu fiquei, e agora, como é que eu faço? Aí eu aí Deus entrou no meio. Aí eu falei para ele, mas eu não tenho dinheiro para voltar para Curitiba, eu vou ter que fazer o estágio para ganhar alguma coisa para poder voltar para Curitiba. Falei para ele. Aí ele olhou para minha cara assim, e disse assim, então vamos fazer o seguinte, amanhã cedo, você passa aqui na minha casa, tem um ônibus que vai encostar aqui, lá da Ozelpa, você fala para o motorista que tem a minha autorização para ir junto com eles para a obra, quando chegar na obra você me procura. Ah, tá bom. Aí eu fui dormir, na outra manhã apareci lá, peguei o ônibus, fui para a obra, falei com o doutor Nonato lá na obra, aí ele telefonou para o empreiteiro, que era a Servix,
Aí a Servix me aceitou, ele deu ordem lá, ó, vem, rapaz aqui, faz um estágio aí, então vocês dão trabalho para ele aí e faz ele trabalhar aí. Aí eu fui lá, me integrei lá na Servix, eu já estava com aquele negócio na cabeça, né? E trabalhei o mês inteiro lá, todo dia, pegava de manhã à noite, trabalhava à noite mesmo, ia lá ver britador, central de concreto, ia lá ver o concreto lá embaixo, era barragem de concreto, eu via o concreto e tal. Bom, assim foi um mês, aí voltei para a escola e tal. Aí o engenheiro lá falou, olha, nas próximas férias, se você quiser estagiar aqui novamente, você pode vir, que nós te aceitamos. Ah, tá bom. Aí nas próximas férias, que foi já de fim de ano, voltei lá, mas aí já tudo combinado, direitinho, né? Fiz um segundo estágio lá. Aí quando eu terminei esse segundo estágio, aí eles me convidaram para trabalhar você vai se formar, já está no 5º ano. Uhum. Você vai se formar e você pode vir trabalhar aqui. Né? Nós te aceitamos. Né? Foi assim que eu comecei. Né? Quer dizer, o engenheiro me convidou para trabalhar lá, então eu me formei. Foi em fevereiro, janeiro foi a festa de formatura. Fevereiro peguei o trem outra vez, o ônibus e tal, fui para a obra. Com a mala debaixo do braço, fui para a obra. E aí fui trabalhar mesmo na Servix. Aí foi... E naquele tempo, eu não tinha ainda o diploma, não tinha nada. Então, eles me ficharam de servente. Olha só! Minha primeira classificação na carteira de profissional foi de servente. Olha só. Olha aí, só. quando eu apresentei o diploma, aí então eles me classificaram de engenheiro. Então, eu passei de servente para engenheiro. Caramba! Foi isso mesmo. Maravilhoso. E quantos anos o senhor ficou lá? Eu fiquei, eu fiz a obra inteira. Eu fiquei lá uns 2 anos, 3 anos. Muito aí bom. quando eu estava terminando a obra, eu fiz a obra inteira. E aí quando nos acabamentos tal, aí eu acompanhei lá, também foi de grande valia para mim, essa obra de Jurumirim, que foi minha primeira usina. Era uma usina, uma hidrelétrica, né? Que tinha concreto, tinha montagem de turbina, gerador e tal. E eram alemães, a turbina era suíça e o gerador era alemão, Siemens. A turbina era Echevis, que era a Suíça. E eram todos alemães, os montadores, era tudo alemão. Então eu sabia falar alemão, então o único cara que sabia falar alemão era eu, lá na obra. Então eu tirei vantagem disso aí, quer dizer, então era o cara que falava com os técnicos alemães em tudo, entende? Então eu aprendi a montar a turbina, gerador, aprendi tudo, acompanhei tudo. Quer dizer, além do meu trabalho normal, que eu tinha lá na obra de carpinteiro, armador, concreto e coisa, eu atendia os alemães a montagem de turbina, então eu aprendi a montar turbina. Até hoje eu sei como é que faz, desse tempo. Que legal. Foi muito bacana isso aí. Minha primeira obra foi muito bacana. E essa tecnologia não tinha nada aqui no Brasil, vinha tudo de fora. A turbina era suíça, né? O gerador era alemão, então eram montadores alemães. Suíços da turbina eram suíços e o gerador eram alemães, né? Não tinha brasileiro, era tudo de fora. Até o nosso engenheiro, que a Servix tinha a parte de montagem. E na parte de montagem de turbina e gerador, veio muita gente de Paulo Afonso para a Servix, porque Paulo Afonso era a grande usina que tinha sido construída antes. Então a Servix contratou muita gente de Paulo Afonso para trabalhar para ela, para a Servix, que era a empresa, naquele tempo, era a empresa de construção de hidrelétricas no Brasil. Era a Servix, né? Então, eles trouxeram muitos técnicos e engenheiros de Paulo Afonso. Até aquele engenheiro que eu conversei com ele, que era um gerente da Uzelpa, que eu ainda fui falar com ele para fazer o estágio, ele tinha vindo de Paulo Afonso. Ele era de Paulo Afonso. Muito assim bom. Como ele, um monte de encarregados que vieram lá da obra de Jurumirim eram veteranos de Paulo Afonso. Legal. Né? E a Camargo Correia, como é que entrou? Tanto de civil como de montagem. Quer dizer, os técnicos alemães eram só técnicos.
Sim. O pessoal que fazia mesmo era tudo brasileiro. Tudo brasileiro, encarregado. Mas eles sabiam, porque tinha vindo de Paulo Afonso. Você já tinha uma experiência, né? Então eles conheciam, né? E aí eu aprendi muita coisa, né? Muito legal. Que legal. Bom, aí a obra estava terminando, tal, a Servos resolveu me transferir para uma barragem na Bahia, no sul da Bahia. E eu fiquei pensando comigo, eu já tinha casado, já tinha um filho, né? Quando me formei, 6 meses depois eu casei. Aí veio o primeiro filho, nós morávamos em Piraju, aqui perto lá de Jurumirim. Aí me queriam me transferir para a Bahia, eu fiquei pensando comigo, não, para a Bahia eu não vou não, estou aqui em São Paulo, eu vou para a Bahia. Bahia muito lugar quente. Casado, terra de índio. Muito distante. Eu não vou morar com índio. Não. Eu estou em São Paulo, não vou sair mais de São Paulo, não. Pensei comigo, né? Claro. Eu não pensei assim, mas eu tô agora só Sim. Claro, tá brincando. Estou brincando, né? E eu não queria mais sair de São Paulo. Aí a peãozada começou porque eu tinha muita comunicação com o operário. Sempre tive, toda a minha vida. Eu tive muita comunicação com o operário. Eu sabia a família de cada operário, o nome. Nós tínhamos lá 800 homens lá em Jurumirim, 800 homens trabalhando. Eu era peão, era também engenheiro auxiliar. Eu estava aprendendo, né? Eu tava Já tinha sido fichado de servente, né? Sim. Eu estava aprendendo. Mas eu conhecia todo mundo, pelo nome, né? Todo mundo amigo. Aí a peãozada chegou e disse, olha, a Camargo assinou um contrato lá em Jupiá, uma hidrelétrica 10 vezes maior do que essa aqui. Você tem que, a peãozada falava, não, você tem que ir lá para Jupiá, você não fica mais aqui, não, vai para Jupiá, é uma obra muito grande. Camargo Correia é uma empresa muito grande, tem muita máquina. A Servix era uma empresa média, não tinha mais, só tinha um trator, tinha um D6. Nossa. Tinha um D6 só, lá em Jurumirim. Aí a peãozada falou, não, a Camargo tem muita máquina, tem muita obra, uma empresa gigantesca, não sei o quê. Já tinham feito Brasília, né? Fiz a Brasília, e outras, já tinha feito hidrelétricas também. Sim. E aí eu me resolvi ir para Camargo, né? Era muito chique o negócio. E eu era do mato, entende? Quando eu vi aquilo, eu fiquei assustado. Aí eu fiquei pensando comigo, acho que isso aí não é para mim, não. Não é para mim, não. Muito chique. Muito chique demais. Eu realmente pensei assim. Aí eu falei para a mulher, a Tereza, minha esposa, a Tereza. Tereza, eu acho que eu não vou entrar aí, não. Aí ela falou, agora você está aí, agora você vai. Ela me empurrou. Aí eu abri a porta com muito sem jeito, estava o rapazinho ali. Aí eu falei pro rapaz aí, olha, eu quero falar com o engenheiro aí. Você me apresenta o engenheiro aí. Mas o que o senhor quer? Eu estou procurando trabalho. Ah, tá bom. Aí ele abriu uma porta lateral para entrar lá para dentro, para me anunciar. Aí um cara lá dentro me viu. Um cara que me reconheceu. Era um engenheiro que trabalhava na Camargo Correia. Com a porta abriu, o rapazinho entrou e o engenheiro lá de dentro me viu. E ele me reconheceu. Acontece o seguinte, que esse cara, ele tinha ido lá em Jurumirim, também naquelas turmas do professor, para visitar a obra, e eu que tinha mostrado a obra para ele. Entende? E ele me reconheceu. Entende? Quando ele viu... Olha só, que coincidência, né? É Deus. Né? É Deus. Aí ele veio perguntar para mim, pô, o senhor está aqui e tal, o que o senhor está querendo, o que o senhor está procurando, que o senhor precisa de alguma coisa? Aí eu falei, estou procurando trabalho, me apresenta um engenheiro aí, para eu poder trabalhar aí. Aí, pode deixa comigo que eu vou ver. Aí ele foi lá dentro, falou com o engenheiro, era o diretor da Camargo, ele mandou eu entrar. Aí eu fui falar com ele, muito sem jeito, né? Minha mulher ficou lá fora, as duas mulheres ficaram lá fora, só fui eu lá. E cara educadíssimo, Mário Pinto, educadíssimo. Aí ele perguntou para mim, me entrevistou, perguntou quem eu era, o que eu fazia, parará. Aí uns 15, 20 minutos, ele falou assim, olha, você pode trabalhar conosco, sim, você pode trabalhar conosco. Mas você não dá para nós acertarmos isso agora, porque o engenheiro com quem você vai trabalhar não está aqui em São Paulo, está viajando, está na obra,
você vai ter que voltar daqui um mês. Daqui um mês ele vai estar aqui, você daqui um mês você volta aqui e vai conversar com ele. Ah, tá bom. Então tá combinado. E ele, educadíssimo, me levou lá fora, falou com minha esposa, falou, cara muito educado. Muito bacana. E eu, então, estava transbordando de alegria, né? Sim. Pô, meu primeiro trabalho, né? Primeiro não, mas tinha conseguido um trabalho lá na Camargo, né? Bom, aí voltamos, pegamos ônibus, fomos para Piraju e tal. E aí eu pedi demissão. Aliás, não. Não pedi demissão, não. Eu continuei trabalhando. Aí quando venceu o mês, aí eu falei eu tinha amizade com aquele engenheiro da Uzelpa, que o cara que tinha me dado o primeiro estágio, eu tinha amizade com ele. Aí eu falei com ele, eu vou ter que ir para São Paulo para acertar na Camargo e tal. Aí ele me convidou para ir junto com ele, porque ele tinha que vir para São Paulo, mas no mesmo dia. Ele vinha para São Paulo, ele tinha uma caminhonete bacana. Ele me levou, eu vim junto com a mulher, junto com ele. Uhum. Aí vinha para São Paulo, e pegamos um hotel, e eu fui lá na Camargo e procurei lá o Mário Pinto. Aí o Mário Pinto falou, olha, o engenheiro aquele não está aqui em São Paulo, ele está viajando, mas eu vou te admitir. Então eu vou te fazer uma proposta. Aí eu ganhava na Servix, naquele tempo, eu ganhava 40 e poucos mil reais o feijão, época da... Os cruzeiros. Da época, né? 40 mil cruzeiros, sei lá o que é. Uhum. Aí ele me ofereceu 85 mil, e se passasse no teste, 3 meses, ele me passaria 103 mil. Você vê, eu ganhando 40 mil, ia para 103 mil. Pô, quase triplicou o salário, né? nossa! Maravilhoso. Foi uma barbaridade. Quase desmaiei quando ele falou aquilo. Deus de novo dando uma mãozinha, né? Deus. Foi Deus. E aí nós ficamos muito amigos, o Mário Pinto e eu. Ficamos o resto da vida, ficamos muito ligados. Uhum. Fiquei muito, ele era educadíssimo, ele, né? E aí então vim para... Aí ele falou, você pode começar amanhã, né? Pode começar a trabalhar amanhã, eu já estou te admitindo. Aí eu falei para ele, mas eu não posso vir amanhã porque eu tenho que ter um aviso prévio, eu tenho que ir lá, eu tenho que ficar um mês lá, eu não posso abandonar a obra assim, sem mais nem menos. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que ficar um mês lá, no aviso prévio, daí daqui um mês eu venho. É uma sacanagem grande que eu vou fazer com ele, eu não posso fazer isso. Aí ele entendeu, e disse, tá ok então daqui um mês você vem. Tá, você volta para lá, faz o aviso prévio, daqui um mês você volta. E de fato, aí eu voltei para a obra, aí pedi demissão, direitinho. Até eles me ofereceram um salário maior para trabalhar lá na Bahia, tal, mas era muito menos do que eu ia ganhar. Então, passado um mês, aí já vim para São Paulo já definitivo. A minha esposa tinha um parente que morava na Avenida Pacaembu, então nós pernoitamos na casa desse parente dela, na Avenida Pacaembu, lá, tal. Eu fui para Camargo, me apresentei para Camargo, e aí o Mário Pinto falou, era para você ir para Graminha. Graminha era uma hidrelétrica que a Camargo estava construindo aqui no Rio Pardo, perto de Santa Cruz do Rio Pardo, perto de Mococa. Graminha, que era a barragem. Era para você estagiar em Graminha, ficar uns 2, 3 meses lá, para conhecer a Camargo. Você ia ficar lá só para conhecer a Camargo. Depois você iria para Jupiá, para trabalhar em Jupiá. Foi assim que ele me explicou. Uhum. Aí, tá bom, então. Aí 2, 3 dias, aí eu fui lá, fiquei lá um pouco. Aí ele me indicou um engenheiro lá, que trabalhava com ele, o Sérgio Ferragem, para me apresentar na Camargo, os engenheiros, porque tinha diversos andares ali, tudo Sim. Camargo, né? Então ele tinha que me apresentar aos engenheiros e tal, né? Já era grande a empresa? Tinha muitos engenheiros? Não tinha muito, não. Ali mesmo, não tinha meia dúzia, talvez, meia dúzia ali. Mas já tinha obra, tinha muita obra. Já tinha feito Brasília, estava construindo Cuiabá-Porto Velho, tinha Euclides da Cunha, estava construindo Euclides da Cunha, terminando Euclides da Cunha, que é a barragem lá perto de Mococa. Depois estava começando Graminha.
né? Que é também perto de Mococa, no Rio Pardo. Muito bom. E tinha mais obras. Bom, vamos dar um pulo um pouquinho para frente. Depois a gente vai retomar essa história das barragens. Vamos fazer um episódio falando só de barragens, tá? Tem uma passagem que é bem interessante. Quer aí? Fique à vontade. Bom, na verdade gravamos um episódio, né, sobre os grandes acidentes que aconteceram na década de 70, lá no Rio de Janeiro. Tu quer explicar um pouquinho, Henrique, sobre os acidentes? Então, você estava fazendo a ponte Rio-Niterói quando caiu o viaduto Paulo de Fronten, sim. não é isso? Conta pra Como gente foi como é que foi isso daí. Aí aconteceu o seguinte, vai história triste, né? Aconteceu o seguinte, nós estávamos trabalhando na ponte e tal, né? E tinha almoçar, hora do almoço, o nosso refeitório era ali, tinha uma praça em frente ao refeitório, tinha uns escritórios todos ali, e tinha uma praça ali, um gramadão na frente do escritório. Escritório, refeitório. E eu tinha acabado de almoçar, estava andando por ali. Aí de repente vem o helicóptero, pousa ali no gramado ali, do Corpo de Bombeiro, pula lá um cara todo paramentado, Corpo Bombeiro. Eu achei que ele tinha cara de chefe, porque tá todo... Ele veio falar comigo, eu era o único cara que estava ali, né? Ele falar comigo, pô, teve um acidente aí, o Paulo Fronten ruiu, nós precisamos de gente lá para ajudar lá, para demolir lá o Paulo Fronten. Pô, eu caí de costas quando o cara me contou isso, né? O Paulo Fronten, Paulo Fronten, você pode nos ajudar? Aí eu falei, não, eu não posso, eu sou engenheiro aqui, mas eu não tenho autoridade para mandar gente para lá. Você tem que falar com o coronel aí, o coronel que era o dono, era da Essex, era supervisora, era o chefe da obra, né? Era do governo. Assessor do Andreasa? Não, era o coronel Guedes. O Andreasa era o ministro, né? Sim. Mas o coronel é que mandava lá, ele mandava mesmo. O coronel não mastigava muito, não, ele mandava mesmo. O coronel Guedes. Aí eu falei para ele, você vai ali nesse corredor aqui, procura lá o coronel Guedes. E fala com ele, se ele autorizar, eu arrumo os homens. Aí ele correu lá para dentro e tal, falou, voltou de lá, 5 minutos, eu fiquei esperando. 5, 10 minutos voltou, disse, olha, ele autorizou. Ah, tá bom. Aí eu peguei meu radinho, eu chamei o meu encarregado, que era o encarregado que tinha que fazer esse serviço. Disse, me junta, aí eu expliquei para ele qual era o problema. Junta aí uns 400 homens, 300, 400 homens. Caramba. Vem todo mundo para a terra, compressor, rompedor, tudo que precisa, porque você vai ter que chefiar esse negócio lá do Paulo Fronten, que ruiu, você vai ter que quebrar lá, você que vai ter que ver esse negócio aí. E era um encarregado já também, veterano de Paulo Afonso, um cara antigo, cabelo branco, quer dizer, um cara vivido, né? Quer dizer, bastou eu dar a ordem que ele reagiu e fez o que tinha que fazer, né? Era assim. E o senhor chegou a ir lá ver? Claro, eu fui para lá. Aliás, até tenho que voltar um pouco atrás. O cara do Corpo Bombeiro, depois que teve a autorização do coronel para poder mandar gente para lá, eu falei com o Josino lá para ele juntar o pessoal, máquina, compressor, caminhão, o que tinha que... guindaste, tudo que tinha que levar. O coronel me convidou para dar uma volta com o helicóptero, para mostrar o local, né? Aí eu dei uma volta lá, de helicóptero, foi até a primeira vez que eu viajei de helicóptero, fiquei meio assustado e vi lá o acidente, voltei, ele me levou de volta. Foi muito, muito absurdo, né, aquela situação? É o cruzamento da Paulo Fronten com a Avenida Mendes Sá, era no cruzamento. É aquele vão que caiu, né? E caiu os dois vão laterais, quer dizer, caiu esse vão e mais os dois laterais. Então, os carros que tinham aí, ônibus que tinha ali, amassou tudo, né? Amassou tudo. Morreu bastante gente, né? Não, morreu muita gente. E aí a operação de resgate durou quanto tempo? Para demolir? Uns 3 dias, né? Uns 3 dias. Aí eu acompanhei, eu fiquei lá. Aí veio a diretoria da ponte, né? Nosso pessoal, né? Da Camargo, Rabelo,
e também do governo. Foi todo mundo lá, né? Foi todo mundo lá, diretoria, foi todo mundo lá ver, né? E eu acompanhei lá, fiquei 3 dias lá com o Josino e trabalhando lá. E nem, não dormi, fiquei lá 3 dias, não dormi, 2 dias, 3 dias, até acabar tudo, né? Aí no fim ficou lá, desamassou, tirou. Aí o Corpo de Bombeiro também participou, né? O Dos soldado do resgates, Corpo de Bombeiro, né? Participou e tal, né? Nós só quebramos tudo, né? O Corpo de Bombeiro é que resgatou as pessoas e tudo, né? Uhum. O trabalho deles, né? Sim. Foram uns 3 dias, aí limpou tudo e tal. E a causa do acidente, o que falaram? Eu soube na época, quer dizer, logo depois também, né, que era, porque ali o Paulo Fronten, o projetista era o Sérgio Marques, né, Sérgio Sim. Marques de Souza, e ele fazia parte da ponte, né, era o Sobrenco era o Sérgio Marques de Souza, né, quer dizer, era o consórcio da ponte, era Camargo, era Rabelo, era Mendes Júnior, Rabelo e era Sobrenco, que era o Sérgio Marques, né? E aí quando foi no começo da obra esse acidente, não é bem no começo, quer dizer, já estava andando, a obra já estava andando, mas foi mais ou menos no começo, no primeiro ano de obra. Foi em 71. Primeiros 6 meses de obra, né? Aconteceu isso aí, né? Aí a Sobrenco saiu do consórcio, Sérgio Marques saiu do consórcio, ficou muito ruim para ele, né? E nós soubemos que era quem estava fazendo a proteção esqueci o nome agora, esqueci o nome, é conhecida, mas esqueci o nome. Eles puxaram os cabos e não injetaram. Os cabos estavam tudo vazio. Entende? As bainhas não Não foram... estavam aderentes, né? Não injetaram as bainhas. Né? Tinha muita bainha sem injetar. Uhum. E aí parece que um caminhão betoneiro passou por cima, Sim. né? E aí com essa carga caiu, né? Olha só. Então, a gente pesquisando, a gente começou a ver, porque nesse mesmo ano aconteceu lá na Gameleira também, né, o acidente. E aí, o que a gente viu fazendo pesquisa é que não tinha responsável técnico, o pessoal não fazia seguro nas obras, né? Tinha uma série de... Ainda era não tinha muito... seguro, não tinha. Era muito... Naquele tempo não havia isso. Exatamente. Como é que o senhor viu, assim, ao longo dos anos, tanto isso quanto a segurança do trabalho evoluíram muito, né? Nesses anos todos, não foi? Tem sua história, né? Tem sua história, assim. Quando eu comecei a trabalhar, a segurança do trabalho não existia. Quer dizer, os encarregados, os engenheiros, cada um cuidava do seu pessoal e não deixava fazer besteira, né? Os próprios operários também, eles se cuidavam, né? O operário daquele tempo era diferente do operário de hoje. O operário daquele tempo, ele tomava muito cuidado. Ele de si, ele tomava muito cuidado, né? Então, quando o andaime faltava tábua, ele buscava as tábuas, botava as tábuas lá, tal, iniciativa dele. Quer dizer, não havia inspetor de segurança, não havia nada disso, né? O operário que tinha que se segurar. Por conta própria, eles se protegiam, né? Se protegia. O operário era assim. O trabalhador era assim. Ele, Jurumim foi assim, Jupiá também foi assim, mesma coisa. A ponte também não tinha segurança do trabalho. Também não tinha. Também teve acidentes lá feios, né? Não havia segurança do trabalho. Eu comecei a ter segurança do trabalho, eu vou te dizer, foi a Camargo entendeu que tinha que ter segurança do trabalho numa obra. Foi na Alcoa, em São Luís do Maranhão. Nós estávamos fazendo uma ampliação da Alcoa. A Alcoa era uma usina de alumínio em São Luís do Maranhão, lá, né?
Então, eram os americanos. A obra era americanos, né? E os americanos tinha segurança do trabalho, tinha mesmo, né? Uhum. E aí, então, éramos empreiteiros com os americanos. Aí os americanos nos ensinaram como fazer a segurança do trabalho, porque nós éramos grosso, Olha nós só. éramos completamente ignorantes nisso, nós não dava muita bola para isso, né? Sim, E os americanos nos puseram na linha, eles nos puseram na linha, né? olha só. Aí nós aprendemos. Isso em Até- que ano, mais ou menos? Isso foi Alcoa, foi depois da ponte. Foi 78, Olha só, né? 79, 80. 80 eu já estava na Venezuela. Foi 78 por aí. Foi 78 por aí. Bacana, hein? Muito tempo. Eu lembro que eu fui uma ocasião, a primeira vez que eu fui na Alcoa, eu trabalhei com a Alcoa. Não na obra em si, mas naquele tempo eu já tinha uma posição na Camargo de fiscalização das obras, né? Então eu tinha a missão de ver nas obras se o pessoal estava trabalhando direito, processo executivo, precisava ver se estava dando lucro, custo, né? Tinha que acompanhar o custo, quer dizer, eu tinha essa obrigação. E, então, uma vez eu fui com o diretor da Camargo, fui na Alcoa, foi a primeira vez que eu fui para a Alcoa. Aí chegamos com a caminhonete da Camargo, entramos na obra e tal. Na hora que nós abrimos a porta da caminhonete para descer do carro, uma moça lá da segurança do trabalho falou: não pode descer, fica aqui dentro, você não pode descer, você não tem bota, não tem capacete. Olha só. Não pode descer, você tem que ficar aqui dentro. Você espera um pouco aí que eu vou providenciar o material. Aí ela mandou o motorista encostar não sei aonde lá, onde era a segurança do trabalho deles. Aí nós entramos lá, o diretor e eu fomos lá dentro. Aí ela deu o material todo, nos paramentou, de acordo com como eu tinha que andar dentro da obra. Aí nós fomos para a obra. Foi o nosso primeiro choque. Olha só. Muito bom. Foi desse Muito jeito. bom, muito bom. Rígido. Foi desse jeito. Aí nós aprendemos. Ah, sem dúvida. Aí a partir daquele dia, a Camargo mudou. Aí o professor Sebastião deu ordem, mudou tudo. Foi um momento de mudança para a empresa. É. Vamos lá. E eu queria fazer uma pergunta. Nos anos 60, 70, a engenharia nacional começou a se tornar referência mundial, né? A nossa engenharia do Brasil, fazendo essas grandes obras, começou a se tornar uma referência. Como é que foi esse processo? Porque o senhor viveu esse processo lá, né? Eu vou explicar. Conta um pouco para nós essa história, perfeito. Eu vou explicar. Eu preciso explicar um pouco melhor o conhecimento. É o conhecimento, né? O conhecimento de construção de obras grandes, né? Eu trabalhei em Jurumirim, foi minha primeira obra. A projetista era a Cervix. A Cervix era a única, eu não sei se era a única, eu acho que era a única projetista de barragem no Brasil. Era brasileira, Cervix Engenharia, era brasileira. O dono era brasileiro, né? Os engenheiros eram brasileiros da Cervix, era a projetista. Eles fizeram projeto dessas barragens todas do Paranapanema, Jurumirim, Chavantes, Salto Grande, depois, não lembro mais do que é. Ou seja, já tinha uma larga experiência, Solteira. né? A Cervix, ela tinha tradição nisso aí. Ela era projetista de barragem. Agora, nós não tínhamos engenheiros de obra, né? Jurumirim foi assim, tinha o pessoal de Paulo Afonso, que veio, né, de Paulo Afonso. A Cervix trouxe o pessoal de Paulo Afonso. Então, na verdade, o conhecimento que nós tínhamos para a construção do Jurumirim foi o conhecimento de Paulo Afonso. A primeira fase de Paulo Afonso, que teve Paulo Afonso 1, 2, 3 e 4, foi a primeira, Paulo Afonso 1. Foi aqueles engenheiros que vieram, doutor Nonato, ele era de Paulo Afonso, né? Quer dizer, foi a tecnologia de Paulo Afonso, né? E a Uselpa também usou a tecnologia
comprou máquinas, as 38B, naquele tempo era 38B, que era o Cyrus, 38B, que era a máquina que a gente mais usava lá para chove, para fazer escavação em rocha, para o concreto, era 38B, quer dizer, era uma máquina pequena. 22B já era menor ainda, 38B que nós tínhamos 3 ou 4 38B. Bom, veio muita gente de fora para ensinar? Deixa eu chegar lá. Aí veio Jupiá. Então era Celusa, era Centrais Elétricas de Urubupungá. Era a empresa do governo do estado de São Paulo, que era dona da obra, Celusa, que era o aproveitamento de Urubupungá, que eram 2 hidrelétricas, era Jupiá e Ilha Solteira, né? Começou primeiro Jupiá, depois a Ilha Solteira, né? Então havia uma consciência, tanto da Celusa como da Camargo, que nós não tínhamos conhecimento suficiente para construir uma barragem daquele tempo, daquele tamanho. Jupiá era grande, Jupiá era 1.400.000, eram 16 turbinas, o vertedouro era grande, era tudo grande, tudo grande. 1,5 milhão de metros cúbicos de concreto, 1,5 milhão, era grande. E havia consciência que não havia tecnologia para isso aí, para a gente fazer isso aí. O que fizeram? A Celusa e a Camargo mandaram engenheiros para os Estados Unidos, grupos de engenheiros e encarregados para os Estados Unidos. A Caterpillar foi que intermediou essas visitas em obra nos Estados Unidos, e nós fomos em diversos grupos. Cada ano ia um grupo de engenheiros encarregados. Não era só engenheiro. O São Sebastião era um cara que ele valorizava muito o encarregado, sempre tinha que ter encarregado junto, né? Então os encarregados iam junto, engenheiro e encarregado. Então nós percorríamos obras nos Estados Unidos, e lá nós aprendemos muita coisa. Como é que era a tecnologia, forma, concreto, armação, como é que a coisa funcionava. A engrenagem da obra, como é que funcionava, entende? O gerenciamento, como é que era, entende? Isso tudo nós aprendemos americanos, né? Aprendemos americanos. Muito bom. E à medida que nós íamos adquirindo esse conhecimento, nós íamos introduzindo isso em Jupiá, né? Eu pessoalmente, outros engenheiros também, eu fui muito responsável por isso, eu pessoalmente fui muito responsável por isso aí, né? Equipamento, nós vimos equipamentos que eles usavam nos Estados Unidos, bombas de alta pressão, guindastes grandes, opção de coisa. Então eu mesmo dizia, não, tem que fazer assim, tem que fazer assim, tem coisa que eu trazia, tinha que fazer relatório. Se o Sebastião olhava os relatórios, ele olhava os relatórios, ele lia os relatórios, ele queria saber o que nós tínhamos visto, né? Chamava um por um para conversar, ele mesmo, o Sebastião mesmo. Quer dizer, era muito bacana, muito bacana. Foi assim que começou. Perfeito. Foi assim que começou. Nós pegamos tecnologia dos Estados Unidos, dos americanos. Muito bom. Aí a Celusa, quando a obra evoluiu, Jupiá, já no final de Jupiá, acho que já foi isso. A Celusa montou um board de consultores americanos, né? Uhum. Foi Jupiá, Ilha Solteira, Ilha Solteira já teve o board. Esse board se reunia, não sei, uma vez por mês, cada 3 meses, não lembro mais. Eles vinham dos Estados Unidos e tinham os brasileiros, era um board que fazia aconselhamento de como a obra tinha que continuar, entende? Sim. Eu tive um professor que ele trabalhou com o Arthur Casagrande. O Arthur Casagrande foi um dos consultores do board. Sim. O Casagrande, o Tuccio. Tem outros nomes que eu já esqueci o nome deles, né? Eram 4, 5 caras bons mesmo. Sim. Um deles era o Casagrande, né? Sim. Bons mesmo. Então, juntava com os engenheiros da USELPA, da CESP,
A Ilha Solteira já foi CESP. Aham. Jupiá ainda era Celusa, né? Depois virou CESP. E aí, como é que o senhor vê toda essa tecnologia? Pois é, E hoje a gente está tendo que trazer a empresa... Nós absorvemos os americanos. Sim. E o seu Sebastião, ele incentivava muito isso, além dele mandar esses grupos de engenheiros encarregados para visitar essas obras. Eu, pessoalmente, eu gostava disso, né? Eu sempre fui um cara assim tarado por obra, eu era um cara meio tarado por isso, né? E então nas férias, eu ia para a Europa. Meu pai era alemão, eu tinha assim vontade de conhecer a Alemanha, não sei o quê, parará. Aí o seu Sebastião pagava minhas viagens, né? Pagava, inclusive a minha viagem de avião, a minha mulher ia junto, e ele pagava tudo, né? Então eu tinha que apresentar para ele um programa na Alemanha, um programa de visita onde é que eu ia visitar, né? Naquele tempo já tinha Virtus, já existia Virtus, né? Na ponte, né? Já tinha Virtus, fui lá na fábrica da Virtus, o Henrique Alstad, tinha o Henrique Alstad. Mas isso aí é um capítulo que eu tinha que falar em separado. Sim. Não, tudo bem. O que eu queria... A influência do Henrique na ponte de Niterói. É um capítulo que eu tenho que contar em separado. A gente vai fazer um episódio falando sobre a ponte, né? Sim. Vai ser muito legal. Mas teve grande... teve também o capítulo das usinas atômicas, que a Camargo foi convidada para construir aquelas usinas. Angra. Primeiro foi em Angra. Né? Até a máquina que era para fazer as fundações da usina Angra 2. Da Angra 2, naquele tempo já tinha Virtus, nós já tínhamos a ponte, já tinha Virtus. Aí veio um professor da escola de Munique, e eu era o único cara que falava alemão ali, então eu participava de todo esse negócio porque eu falava alemão, né? Então eu participava disso tudo aí. E aí esse professor, cara muito bacana, esse alemão, muito bacana. E ele então, nós fomos com ele em Angra, veio nas fundações da Angra 2, ele recomendou quais eram as máquinas que precisava para perfurar lá, para fazer as fundações de Angra 2, eu acompanhei ele, fui lá junto com ele e tal. Não foi só eu, outros também foram, mas eu era o intérprete, né? Eu era o intérprete, como era engenheiro, então eu tive minha influência lá. Legal. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os recordes, sobre a tua experiência. Conta um pouquinho sobre os grandes números, os grandes recordes que tu conseguiu executar na tua trajetória. Final, né? Já vamos no final deste primeiro episódio. E eu queria que tu contasse um pouquinho de toda essa história para nós. Das grandes obras. Eu sempre fui um cara que queria mais. Nunca me contentei com o que tinha na obra. Nunca me contentei. Que é a produção. Quer dizer, quando eu era mais novo, eu tinha que acompanhar o que se fazia, né? Mas eu tive encarregados muito bons, o Sebastião Siqueira, o seu Valdemar Montenegro, eram encarregados espetaculares, porque eu aprendi muito. Uhum. Mas eu era um cara, assim, nesse ponto eu era fora de série, eu sempre queria mais. Eu nunca me contentava com aquilo que eu produzia, entende? Jurumirim era pequenininho, quando em Jupiá, não. Jupiá, a coisa já começou a crescer. E aí, então, todo mês eu queria fazer mais concreto, fazer mais encarregados, aumentar a produção, a central de concreto produzia mais, e eu queria fazer mais. E assim, em Jupiá, nós chegamos a fazer 25 mil metros cúbicos de concreto por mês, que era, naquela época, era um recorde, 25 mil metros cúbicos por mês, era um recorde. Uhum. Eu não lembro a Setenco quanto é que produzia,
tinha CETENC, tinha CBPO, quer dizer, tinha outras empreiteiras concorrentes que também produziam, né? E eu sei o que eu fazia, né? Eu nunca me contentei com aquilo que eu fazia, eu queria sempre fazer mais. Então, em Jupiá, chegamos a fazer 25 mil. Aí, já na Ilha Solteira, eles já chegaram, aí eu já não estava mais na ilha. Na ilha eu fui para a ponte, né? Eu não fiz a Ilha Solteira eu não trabalhei na ilha. Em vez de ir para a ilha, eu fui para a ponte. Então, na ilha, eles já chegaram a 110 mil, eu acho. 110 Caramba! mil, né? Muita coisa, E né? em Tucuruí? Aí em Tucuruí, não, mas antes de ir para Tucuruí, eu trabalhei na Aço Minas, na terraplanagem da Aço Minas. Também, queria mais. Na Aço Minas, nós chegamos a ter, eram 20 milhões de metros cúbicos de terra que nós tínhamos que movimentar, 20 milhões, né? É uma área enorme. A Aço Minas inteira eram 200 milhões de metros cúbicos de terra, mas foi dividido em 5 lotes. Então era Andrade, tinha 2 lotes, Andrade Gutierrez 2 lotes, que era mineiro, lá Aço Minas era Minas, então Andrade tinha 2 lotes, a Tratex também era mineira, tinha um lote, tinha CBPO e tinha nós, Camargo. Aí na Camargo eu cheguei a fazer 2 milhões e meio de metros cúbicos de concreto em um mês. Foi o nosso recorde. Nossa. E esse foi o meu recorde de terraplanagem. 2 milhões e meio de metros cúbicos de terra compactada. Depois, em Tucuruí, já não era... Eu era o encarregado de terraplanagem, era o seu Osório que mandava na terraplanagem. Ele também fez 2 milhões e meio de metros cúbicos de concreto, que era o recorde. Era o recorde brasileiro, tal, parará. Foi festejado. Mas eu já tinha feito isso antes na Aço Minas. 2 milhões e meio. Fantástico. Na Aço Minas, para mim, é o dia a dia. Eu não ligava muito para isso. Eu tenho 2 milhões, já tá bom, 2 milhões e acabou. Já Uma mediçãozinha, 2 milhões de metros cúbicos. Mas em Tucuruí não, foi festejado, tem até fotografia e tal. Bacana. E no concreto, em Tucuruí, eu cheguei a fazer 250 mil metros cúbicos por mês. Foi o meu recorde, 250 mil. Mas o recorde mesmo brasileiro foi em Itaipu. Foi 300 e poucos mil metros cúbicos de concreto por mês. Em Itaipu fizeram 300 e poucos mil. Mas o meu recorde foi 250 mil. Tá perto, né? É muita coisa, né? Muita coisa. Bom, foi muita coisa, viu? 11 mil metros num dia, ou 12 mil metros cúbicos num dia, 24 horas. Era pauleira. Você chegou a comentar também o número de operários, né? Chegou a ter obra com 6 mil pessoas trabalhando. Eu cheguei a ter 6 mil homens em Tucuruí. Foi o meu também, eu tive mais gente em Tucuruí. Eu fazia uma reunião semanal, sempre fiz isso, essa reunião semanal. Comecei isso em Jupiá, fazer reunião. A Camargo ficou com essa tradição de fazer reunião semanal. Quer dizer, tinha semanal e tinha diária, né? Mas a semanal, em que eu juntava todos os encarregados, todos os engenheiros, numa sala, eram 20, 30, 40 encarregados, e eu coordenava tudo aquele... E todo mundo querendo guindaste, né? Porque não era guindaste, porque tinha 10, 12 guindastes, 15 guindastes grandes, né? Então, se tiver um guindaste aquele de Tucuruí, ele jogava 20 toneladas a 60 metros. Caraca. Uma caçamba de concreto. Sim. De 20 toneladas a 60 metros. Era uma puta. 6 metros cúbicos de concreto, uma caçamba daquela. 20 toneladas. Então, tinha um monte de guindastes. Em cima, nós tínhamos 5 guindastes na ponte. Tinha uma ponte lá de ferro. Tinha 5 guindastes em cima. Embaixo tinha mais 3 ou 4. E então, os encarregados tinham, sei lá, 30 encarregados, 40 encarregados, todo mundo querendo guindaste, né? Então era uma batalha mesmo. Mas isso é a reunião diária. Tinha reunião de guindaste. À tarde, eu fazia essa reunião de guindaste em Jupiá. Era à tarde, juntava todos os encarregados, todo mundo queria guindaste. Aí eu apartava, dizia, então tá ok,
fazia o horário, era batido a máquina. Primeiro era mão, era tudo à mão. Depois era batido a máquina. Aí o encarregado de guindaste que ficava com o programa de guindaste, né? Então cada um obedecia, né? Era direitinho o horário, 24 horas o guindaste, 24 horas, né? De Jupiá tínhamos três guindastes em cima, mais 2 embaixo. Tucuruí não, tinham 5 em cima, mais 3 embaixo, 4 embaixo. Quer dizer, já é diferente. Então, mas Ilha Solteira também tinha, só que não era eu. Era o engenheiro que estava no meu lugar na Ilha Solteira. Ele fazia toda a tarde, fazia engenharia. Criou a cultura da empresa, né, de fazer essa reunião. E nós só fazíamos uma vez por semana, no sábado de manhã. Sábado de manhã era o programa semanal, de concreto, semanal também. Tinha todos encarregados ali, né, e com eles eu fazia o programa semanal. Né, cada um, eu desempatava, e todo mundo queria. Então eu tinha que desempatar. Organizar o pessoal. E tinha um engenheiro do planejamento que estava junto conosco, que nós tínhamos uma área de planejamento lá na sede da Camargo, lá na obra, que era o escritório, que lá na Tucuruí, no caso Jupiá, Jupiá é uma coisa. Nós tínhamos a sede, que era o escritório da Camargo, sede, e tínhamos o escritório de concreto, que era lá embaixo, lá do lado da estrutura, né? Tucuruí foi uma coisa, Ilha Solteira foi assim, Tucuruí foi assim. Quer dizer, nós sempre tínhamos o escritório sede, onde o planejamento, era feito o planejamento da obra, tal, área técnica, projeto, era tudo lá em cima. E lá embaixo era o dia a dia. Então nós recebíamos o planejamento lá de cima, esse programa semanal eu tinha que seguir, porque o engenheiro do planejamento me ditava, né? Uhum. Eu tinha que ajeitar isso entre os encarregados. Sim. Né? Muito bom. Eduardo, só para a gente concluir esse episódio, eu queria que você falasse alguma coisa para jovens engenheiros, com toda essa tua bagagem, toda a tua experiência, que conselho que você dá para jovens engenheiros? Jovens engenheiros. Não, é o seguinte, a minha carreira foi assim, entende? Minha carreira foi assim, e hoje é a mesma coisa, entende? Eu acho que não é muito diferente, não. O engenheiro, ele sai da obra, sai da escola com um conhecimento muito fraco da engenharia, mesmo de obra, mesmo de projeto. O conhecimento que a gente tem. Eu também não sei bem como é que está a escola de engenharia hoje, né? Eu sei do meu tempo, né? Tá fraco. Cada engenheiro tem a sua história na escola de engenharia. Cada engenheiro fez o seu curso de engenharia e tem aquela figura da escola de engenharia que ele fez. Você fez, ele fez, eu fiz, né? Então, são épocas, né? Eu me formei em 1960, né? O engenheiro que formou em 80, ou 2000, 2020, foi diferente, né? Foi época diferente. Mas a impressão que eu tenho que apesar de ser mais moderno, a escola está mais evoluída, mas eu acho que ela não tem ainda, os engenheiros saem da escola com pouco conhecimento da vida profissional, da vida da obra, ou então do projeto. O cara vai fazer um projeto, o que ele vai fazer na obra, né? Eles têm um pouco, quer dizer, o cara vai aprendendo na obra, vai aprendendo no projeto, ele leva 2, 3 anos para ele poder ser útil. Eu não sei se hoje ainda é assim, mas eu acho que ainda é assim. Entende? O cara só vai aprender mesmo, ser útil, depois de 2 ou 3 anos. Até lá ele está aprendendo, com encarregados, com engenheiros mais velhos, com desenhistas, com, sei lá, né? Está aprendendo. Eu não sei, eu acho que hoje ainda é assim. Sim, com certeza. E o pior é que o pessoal acha que sabe e não sabe nada, né?
Então, eu tenho uma ideia de como isso deveria ser feito. Eu não sei se agora é o caso de falar. Cabe, sobre fique à isso. vontade, Não, pode falar. Eu acho que a engenharia ela tem que ser ensinada de uma forma diferente do que é hoje. Se faz muita matemática nos primeiros anos, né? Cálculo infinitesimal, cálculo integral, cálculo racional, geometria analítica, e sei lá, no meu tempo era assim, não sei se ainda hoje é assim. Então, os caras ficam bons matemáticos. E mesmo de engenharia mesmo, demora muito. No terceiro ano que você começa a ter engenharia, com resistência de materiais, estruturas, e começa a ter topografia tem no segundo ano, mas a engenharia mesmo começa no terceiro, quarto ano que começa a ter engenharia. Eu acho que tá tudo errado. Eu acho que a engenharia tem que começar já no primeiro ano. Eu sou dessa opinião que a engenharia tinha que ser dividida em pedaços. Assim como uma barragem tem a casa de força, tem um vertedor, tem não sei o quê. A engenharia tinha que ser dividida em pedaços. Eu chamei de né, eu esqueci o termo pedaços de engenharia. Então, no primeiro ano, os pedaços de engenharia, por exemplo, geotecnia. Na geotecnia entra a topografia, entra a geologia, entra a geotécnica, entra Obras de terra. Fundações. Obras de rocha, de rocha. Quer dizer, todo esse conjunto é um conjunto que você tem que aprender, que é a engenharia de geotecnia, dá um nome, geotecnia. Uhum. Outro pacote era a estrutura. O cara que vai projetar a estrutura. Então ele começa desde os primórdios da estrutura e vai pegar a estrutura até tudo estrutura. Inclusive barra de terra, barra de concreto, obra de terra, obra de concreto, né? E a informática tem que entrar desde o primeiro ano, né? Eu também acho que não é a engenharia é mais ou menos 5 anos, mas eu acho que tinha que ser esses pedaços de engenharia, eles não são em anos, são em meses, porque como eu estou dizendo que a geologia tem que ser geotecnia, topografia, não sei o que lá, parará, cada pedaço desse é em meses, 6 meses, 8 meses, 1 ano, 12 meses, 15 meses, ou um pedaço de 6 meses. Você faz aquele pedaço em 6 meses, você faz uma prova daquilo lá, aí você passou em topografia. Você fez um exame de topografia. Então você é topógrafo, você é um topógrafo profissional. Você pode trabalhar em topografia, você aprendeu topografia, entende? Assim como geologia. Geologia, você aprendeu a geologia, né? Não só identificar pedras e coisas, mas tudo. Aí entra na geotecnia, uso da geologia para fazer fundação, fazer escavação, usar a geologia praticamente, né? Quer dizer, fazia parte do pacote. Cada pedaço desse são meses, entende? São meses. Aí quando você termina um pedaço desse, você faz prova. Você pode. Aí você vira um geólogo, vira um geotécnico, entende? Quer dizer, é assim, entende? Pedaços. Para o cara, quando ele terminar todos os pedaços, aí ele vira engenheiro. Sim. Entende? Eu penso assim. Legal. Tá certo, as áreas são amplas, né? Elas devem ser amplamente estudadas, né? Cada pedaço desse tem que ser aprofundado realmente, né? Muito bom a ideia. Eu acho que isso teria que ser falado com alguém que seja um bom professor de escola de engenharia, que entenda de ensino de engenharia, para debater esse negócio aí, para saber como é que é. Porque eu só tenho uma ideia básica, eu não tenho condição.
Eu não Sim. tenho formação para isso, para dizer como é que divide isso, eu não sei lá. Sim. Né? Criar. Tem que ser um cara que esteja por dentro disso. Claro. Né? Mas é uma ótima dica. Espero que o nosso meio acadêmico nos ouça e mude, né? Para melhor aí a educação dos nossos colegas. Eu provoquei isso aí, eu estou provocando isso aí, vamos ver. Eu, lá no Instituto de Engenharia, me dou muito bem com o presidente do Instituto, esqueci o nome do Danilo, não, como é que é? José Eduardo... O Jardim? Hã? O Jardim? Jardim, exatamente, Jardim. Eu quero falar com o Jardim sobre isso. Porque aí o Instituto de Engenharia, se eu vender essa ideia para eles, para daí o próprio Instituto tomar uma iniciativa junto com a USP, ou junto com, sei lá, com as escolas, aí Mackenzie, né? Para ver se, como é que se forma um grupo de USP, Mackenzie, não sei, Mauá, entram num acordo aí para reformar o ensino da engenharia. Estamos precisando, né? Seria brilhante, seria maravilhoso mesmo. Bem, muito obrigado pela participação. Esse episódio foi fantástico, muita história que dividiu com a gente. É uma honra ter te recebido aqui e só tenho a agradecer essa oportunidade. Muito obrigado, Eduardo. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado.